Olá, meus amores! Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de ciência. Como são as plantas? Página 245, 246. Vamos lá? Olá, meus amores! Agora a gente vai para a aula de ciências, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre como são as plantas. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai usar o livro integrado nas páginas 245 e 246. Então, você abre aí nessas páginas e acompanha, ok? A grande maioria das plantas são formadas por... Então, a gente tem aqui, olha só, a imagem da planta, tá? A gente tem a flor, a gente tem o fruto, as folhas, o caule, a raiz, tá? E além disso tudo, a gente também tem a semente, que é o que dá origem a essa plantinha, ok? E todos eles trabalham em conjunto para manter a planta saudável, né? E crescer saudável. Então, em qualquer planta, todas as partes são importantes e cada uma delas trabalha para que a planta cresça saudável, né? Então, olha só, todos esses elementos aqui, cada um com a sua função, todos eles em conjunto trabalham para que a planta cresça, né? E seja uma plantinha saudável e possa desenvolver as suas atividades, né? Como reprodução, né? Ter frutinhas. Então, agora a gente vai ver algumas partes, tá? A função de cada uma delas. Vamos começar pela raiz. É responsável pela nutrição da planta e é a raiz, né, que fixa a planta no solo e absorve água e sais minerais, tá? Olha só, a gente tem aqui alguns exemplos de raízes, ó, tá vendo? Algumas raízes servem para alimentação também, né? Cenoura, beterraba, tá? Macaxeira, tá? São exemplos de raízes. Agora nós vamos para o caule, né? Qual é a função do caule? Sustenta as folhas, as flores e os frutos. É responsável por levar água e nutrientes da raiz para as folhas e também transportar para as outras partes da planta os alimentos produzidos nas folhas. Então, é o caule que desenvolve essa função de distribuir os nutrientes necessários para a planta, tá? O caule é essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Do meio. Aqui embaixo é a raiz, aqui em cima tem o caule. E agora nós vamos para a folha, que é responsável pela respiração da planta e produzem o alimento que a planta precisa. Então, olha só, ela recebe nutrientes, né, do sol, a energia do sol para extrair os nutrientes que ela precisa, tá? E com isso, né, fornecer o alimento que a planta precisa. A flor é o órgão reprodutor da planta e também elas atraem animais e originam frutos, tá? A flor é a parte que cuida da reprodução da planta, né? Quais são os filhotinhos da planta, né? São as frutinhas, tá bem? E quem dá origem a essas frutinhas são as flores. Por isso que quando uma árvore está tendo flor, depois de um tempo a gente vê que ela tem frutinhas. Frutos contêm as sementes, tá? E eles servem de alimento para diversos animais e para o ser humano, né? A gente come diversos tipos de fruta, tá? E não só nós, os seres humanos, mas também os animais, tá? E além de servir como alimento, ela tem a semente dentro dela, que vai dar origem a outra planta. Olha só, e por último, a gente tem as sementes, tá? Que tem a função de gerar novas plantas e contém reserva de alimento para que as novas plantas germinem e cresçam, ok? É através da sementinha que vai dar origem a outra plantinha. E agora vamos para uma curiosidade, que nem todas as plantas elas têm uma semente própria, né? Uma semente que tem frutos, que tem flores. Algumas delas não têm frutos, como a samambaia, né? Que não dá flor nem fruto, ok? Como é que a samambaia se reproduz, né? Na época de reprodução dela, ela produz esses soros, tá? É o que a gente chama de soros. Quando eles estão maduros, eles abrem, tá? E caem no solo úmido e deles é que nasce outra plantinha, outra samambaia, tá bem? Outra planta curiosa também, gente, é a bananeira, tá? Que também não tem semente.
Como é que acontece a reprodução dela? Ela mesmo, né, ela cresce, ó, aqui embaixo tem a raiz, e pela raiz dela é que vai dar origem a outra plantinha. A raiz dela vai se espalhando pelo solo, e essas raízes é que vão dar origem a mais uma plantinha, a mais uma bananeira, tá bem? Então, olha só, para atividade sobre esse assunto, a gente tem a página 246. Muito bem. Estou morrendo de saudade. Beijinho. Tchau, tchau.